bom tê-lo aqui para que nós possamos mais uma vez celebrar o bom e doce nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abençoar a sua vida, você que me ouve, você que está aqui nesse auditório nesta noite, que a sua vida seja impactada por essas palavras da verdade que serão lançadas nessa noite sobre o seu coração e que elas frutifiquem, trazendo vida à sua vida, em nome de Jesus. E por que eu começo nesta noite dizendo essas palavras, queridos? Porque hoje o Brasil celebra uma festa, e é dita uma festa santa. Nos 4 cantos do nosso país hoje nós celebramos a Páscoa, não é verdade? Cada um dentro da sua crença, cada um dentro daquilo que foi ensinado, muitos celebrando, talvez sem nem saber o significado dessa festa. Mas eu quero dizer para você que a Páscoa foi uma festa instituída por Deus. Se você não sabia, fique sabendo. Deus instituiu esta festa ao seu povo como um ato de celebração da sua libertação, da possibilidade de libertação que só Deus pode trazer à vida de alguém. E para que você entenda o significado dessa festa, e para que você não seja mais cego, sendo levado, por qualquer pessoa que te disser algo sobre isso. Nesta noite você vai aprender o que a Páscoa diz e o que a Páscoa celebra sobre o olhar da Bíblia, sobre o olhar de Deus. E que você seja, no seu entendimento, abençoado. Queridos, e para isso nós precisaremos voltar um pouco na história. Nos tempos antigos, Deus escolheu um homem chamado Abraão. Você pode ler a história dele no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Deus escolheu Abraão, um homem como qualquer um de nós, com seus defeitos, com suas qualidades. E Deus disse a ele: olha, saia do meio do seu povo, saia do meio dessa cidade que você vive. E eu vou te levar para um outro lugar. Eu vou te tirar do meio desse povo que tem vivido com seus amuletos, que tem prestado cultos a imagens e dizem que são deuses. Eu quero me revelar a você, mas se você estiver no meio desse povo, você não será capaz de me ouvir. Você será contaminado. Eu quero fazer algo diferente através da sua vida. Então Deus se revela a Abraão e o tira da cidade de Ur, e o leva a um lugar chamado Harã, longe, distante de todo o paganismo. Então ali Abraão coloca suas tendas. E então ele começa a viver ali com toda a sua família. E Deus começa a se revelar a Abraão. E um dia Deus faz a ele uma promessa. E diz: de você farei uma grande nação. De você eu farei com que outras pessoas sejam geradas, tanto na carne, mas também espiritualmente. Eu quero que através da sua vida, muitos povos me louvem com santidade. E Abraão, ouvindo esta promessa, ele aguarda no seu coração. Você pode ler essa história no livro de Gênesis. E a Bíblia diz que Abraão, mesmo passando por muitas dificuldades, acreditando nessa promessa, ele gera um filho na sua velhice, Isaque. Isaque, na sua vida adulta, gera os seus filhos, Esaú e Jacó. E desses gêmeos, univitelíneos, Isaque, então, abençoa Jacó. E ao abençoar Jacó, toda aquela promessa que Deus fez, ao avô, ao pai, passa para aquele jovem. Porque Deus é Deus de palavra. Quando Deus fala alguma coisa a alguém, isso se estende à geração daquela pessoa. Porque Ele é Deus que abençoa de geração em geração. Nós servimos a um Deus, queridos, de continuidade. Então, se Deus fez alguma promessa para a sua vida, pode acreditar que ela se estenderá aos seus filhos.
E você verá essa promessa e se alegrará no nosso Deus de continuidade. Amém? E foi assim. Deus abençoou Jacó, porque Isaac o abençoou. E de Jacó, que gerou 12 filhos, olha que bênção, irmãos. 12 filhos. Deus instituiu as 12 tribos de Israel. E dentre um desses filhos, Deus escolhe José. Um rapaz de coração humilde, um rapaz que obedecia ao pai, um rapaz que ouvia e praticava os ensinamentos do pai, diferente dos seus irmãos, que eram rebeldes. Deus não se agrada da rebeldia. Você que me ouve é filho, obedeça aos seus pais. Não porque eles são bons, mas por uma questão de autoridade, e você será abençoado. Queridos, então a Bíblia diz que José foi abençoado por Deus. E mesmo passando por situações adversas, todos nós conhecemos, José é levado ao Egito. E lá no Egito, ouvindo a voz de Deus, sendo direcionado por Deus, José livra aquela nação e, consequentemente, todo o mundo daquela época, todas as extensões da terra, de uma grande fome. Todos iam ao Egito para se alimentar, porque ali havia José, um homem que ouviu a voz de Deus, que ouviu direcionamentos de Deus e estocou o alimento num tempo, de muita fartura. Então, quando veio a fome sobre a terra, no Egito havia muito alimento. Então, José pôde alimentar toda a terra, inclusive a sua parentela, que foi ao Egito buscar alimentos. Então, estando ali reunidos, eles começaram a morar no Egito, eles saíram da sua terra, foram ao Egito, e ali começaram a se multiplicar, e José reinando juntamente com o faraó, todo o povo viveu um tempo de muita abastança. Mas José morreu, e os faraós que vieram após ele começaram a se esquecer da história de José e dos feitos que ele havia realizado em prol do Egito. E como o povo de Deus é muito abençoado, queridos? O povo de Deus crescia muito no Egito. Era um povo que era abençoado no meio dos egípcios. E os faraós ficando com medo dessa bênção, que é visível, porque se você é de Deus, a bênção de Deus é visível na sua vida. Independente do lugar que você está. Você não precisa dizer, eu sou de Deus. As pessoas olham para você e elas dizem no seu lugar, é um homem e uma mulher de Deus. Amém? Porque se você é de Deus, a presença de Deus está em você, aonde você estiver. Então o povo de Deus começou a crescer e a se multiplicar no Egito, e os faraós ficando com medo, dizendo, esse povo vai nos escravizar, este povo vai ser maior que nós em número, em quantidade, em entendimento, em domínio. Os faraós então começam a escravizar o povo de Deus nas suas terras. E o povo que foi levado como livre se tornou um povo cativo. E assim eles permaneceram por 430 anos, sob o jugo da escravidão, construindo as riquezas do Egito. E nesse período, irmãos, o problema não foi o povo ter se tornado escravo. O problema foi que o povo se esqueceu de Deus. Porque na dor, quando nós estamos passando, por algo difícil, a primeira ideia que nos vem à cabeça, fomos abandonados. E ao invés de se prostrarem diante de Deus, e clamarem o seu poder e a sua misericórdia, eles se renderam aos deuses egípcios. Eles se renderam aos amuletos egípcios. E por 430 anos amargaram uma escravidão por se apartarem de Deus. Mas nesse meio tempo, nasce Moisés, num tempo de escravidão, de uma família que decidiu, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então Deus faz com que aquela criança seja protegida. Moisés cresce, todos conhecem a história. É educado no palácio, é alfabetizado, é treinado em guerras. E depois de muitos anos, quando o povo se volta ao Senhor, Deus então levanta Moisés para acabar com a servidão. E para que isso seja possível, Deus se manifesta através de Moisés com 10 pragas. 9 delas, dizendo aos egípcios e dizendo a Faraó: olha, os deuses que vocês cultuam, os deuses que vocês se prostram, os deuses que vocês fizeram com que o meu povo se apartasse de mim, se dobrarão um a um. E vocês verão pelo poder de Deus que eles não podem ser chamados de deuses. Então Deus envia 9 pragas, e cada uma delas com significado aos deuses egípcios. A ponto dos egípcios entrarem em questionamentos: onde estão os nossos deuses? Será que o Deus de Israel é maior que os nossos deuses? E por fim, Deus manda a última praga. Você pode ler tudo isso no livro de Gênesis, viu, querido? Nós estamos aqui fazendo uma varredura rápida pela história para que você entenda o que é a Páscoa. Então Deus envia a 10ª praga, onde Deus diz ao povo: vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue dele, passar nos umbrais das portas, porque eu vou mandar um anjo destruidor à meia-noite sobre a terra do Egito. E todos os primogênitos do Egito morrerão, se na casa deles não estiverem com as portas marcadas no sangue do cordeiro. E vocês comerão ervas amargas, e vocês comerão pão sem fermento nesta noite, para se lembrarem que eu sou Deus, que eu não me esqueço do meu povo, e que quando o meu povo se volta a mim, independente da situação que esteja, eu mudo a situação. Porque ele mesmo disse: eu sou o que sou. Diga isso a Faraó. Então, queridos, naquela noite, eles imolaram um cordeiro, assaram o cordeiro, comeram o cordeiro em família. Comeram ervas amargas para se lembrarem do período de escravidão que viveram, que amargaram sob um jugo de idolatria, sob um jugo de afastamento da presença de Deus, que amargaram sem paz, que amargaram em enfermidades, porque não se voltaram para o Deus verdadeiro. Comeram as ervas se lembrando desses 430 anos de afastamento da presença de Deus. Comeram pão sem fermento. Deus disse: tirai o fermento do meio de vós, porque o fermento faz com que o pão seja embelezado. O fermento faz com que os olhos do homem tire o verdadeiro significado do pão, que é alimentar. O pão se torna bonito, e Deus disse: vocês se tornaram por fora algo que não eram verdadeiramente por dentro. Tentando cultuar a deuses para serem livres, mas esqueceram do único Deus que os poderia livrar. Então vocês vão retirar o fermento e vocês vão ver o pão como ele é de verdade. Ele vai continuar alimentando, mas sem beleza alguma, porque, irmãos, o que nós somos por dentro, nós precisamos ser por fora. Amém? Nós não podemos nos embelezar com roupas finas, com perfumes caros, com joias lindas, mas por dentro termos um coração amargo, endurecido, enraivecido, termos um olhar que não é um olhar sincero, não termos mãos de misericórdia para com o outro. Se nós somos de Deus, nós somos de Deus em qualquer lugar. Em qualquer situação, com roupas caras ou com roupas de chita, nós somos de Deus. Com perfumes caros ou com perfumes simples, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Amém?
Então Deus disse ao povo: comam o pão como ele é, sejam alimentados, não vivam mais uma vida que não é a vida real, que eu planejei para vocês. E enquanto o povo fazia esta celebração, a Bíblia diz que à meia-noite do 14º dia do mês de Abibe, primavera em Israel, o anjo destruidor passou pela terra do Egito. E onde não havia a marca de sangue nas portas, todos os primogênitos foram ceifados, inclusive o filho de Faraó. O que Deus estava dizendo a eles? Governadores, eu os dei o poder para alimentar, para cuidar do povo, e vocês, ao invés de cuidarem do meu primogênito Israel, vocês o mataram. Vocês o ceifaram em escravidão. E hoje é o Egito quem vai chorar as lágrimas que Israel chorou por 430 anos. Porque Deus disse: hoje eu libertarei Israel do jugo da escravidão. Amém, queridos? Então, esta festa, este ritual do sangue, da libertação, do relembrar do jugo da escravidão, do relembrar de que precisamos ser por dentro exatamente o que somos por fora. Deus deu o nome de Páscoa. Foi um nome que Deus trouxe. Ele disse ao povo: vocês vão celebrar esse ritual e vão passá-lo de geração em geração. E toda vez que vocês o celebrarem, toda vez que vocês comerem as ervas, o pão sem fermento, comerem o cordeiro assado apressadamente, vocês se lembrarão do sangue do cordeiro nos umbrais das portas que os libertou. E o tempo passou e o povo novamente se apartou de Deus. E o povo que foi tirado de 430 anos de escravidão, foi levado para uma terra boa que mana leite e mel, novamente ao longo da história, foi se curvando à idolatria, foi se curvando a amuletos, foi se curvando a adorações pagãs e novamente foi se afastando e se afastando e se afastando de Deus. Até que um dia Deus disse pela boca do profeta Jeremias: não me agrado mais das vossas libações. O incenso que sobe diante do meu trono tem cheiro ruim. A gordura queimada no altar não alegra mais o meu coração, porque o povo tem se apartado diante da minha presença. E você, querido, tem estado no meio desse povo, tem se apartado da presença do Senhor. Você não tem mais celebrado a Páscoa como Deus disse, em santidade, vivendo uma vida como, por fora, como você é por dentro. Como têm sido as suas oferendas? A quem você tem dado as suas oferendas? Elas têm sido dadas ao único Deus verdadeiro? Ou ela tem sido dada a outras imagens esculpidas por mãos de homens? Os seus amuletos, quais têm sido, meu querido? Porque eu te digo nesta noite, o único amuleto que você precisa é o nome de Jesus. Não se curve a nenhum outro. Não se dobre a nenhum outro. Não se permita voltar à escravidão do pecado. Porque a Bíblia diz que você está sob a lei da vida e do amor, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo. Mas muitos, não sabendo disso, ao longo da história, se apartando da presença de Deus, Deus olha para a terra e mais uma vez Ele tenta resgatar o homem. Então Ele envia o seu único filho, Jesus. Como os hebreus tinham feito lá no antepassado com o cordeiro.
Deus dessa vez envia o próprio Filho, tirando, todo o simbolismo, tirando toda a sombra de símbolos. E Jesus então vai à cruz, e ele é imolado como aquele cordeiro no tempo do Egito. E ele é pregado naquela cruz, e o sangue dele cai sobre a terra, e ele diz: está consumado. E ao terceiro dia ele ressuscita. E ele toma em suas mãos as chaves da morte, as chaves do inferno. E ele então é assunto aos céus e reina até o dia em que ele virá novamente nos levar. Amém, irmãos? Hoje nós não precisamos mais dessa celebração feita lá em Israel. Hoje nós não precisamos comer ervas amargas, nem pão sem fermento. Nós não precisamos imolar um cordeiro. Nós não precisamos de patuás de proteção. Nós não precisamos de ídolos para nos proteger. Porque se você proferiu com os seus lábios: eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Este ritual, que os hebreus fizeram lá no Egito, há tantos anos atrás, de passar o sangue nas entradas das portas, Jesus passa o sangue dele na entrada do seu espírito. Jesus passa o sangue dele sobre a sua alma. Jesus encharca o seu corpo com seu sangue. E os inimigos olham para você, não inimigos de carne, viu, irmãos? Porque a Bíblia diz que nós não lutamos contra carne nem sangue. Nós lutamos contra principados e potestades nas regiões celestiais. Eles olham para nós. E como o anjo destruidor passou sobre a terra do Egito, matando e destruindo, eles também passam nos dias de hoje, matando e destruindo alegria, casamentos, saúde, famílias, prosperidade, sonhos. Da mesma maneira, eles destroem. Mas aqueles que se entregaram a Jesus têm a mesma marca, não mais nas portas das casas, mas nos umbrais do Espírito. E o anjo destruidor olha para você e diz: não posso com esse não. Eu vou passar sobre ele, porque o sangue do Cordeiro emana naquela vida. E é por isso que nós, cristãos que servimos a Jesus Cristo, nós não celebramos a Páscoa com tristeza. Porque não é tempo de luto, é tempo de alegria. Amém? Nós celebramos a Páscoa sim, mas não com ovos de chocolate, não com rituais. Nós não precisamos chorar, porque o nosso choro se transformou em alegria. As nossas vestes de dores foram trocadas por vestes de alegria. As nossas coroas de desonra foram colocadas coroas de honra. Amém, irmãos? Nós temos harpas de louvor. Por isso nós celebramos a Páscoa sim, mas nós celebramos a verdadeira Páscoa. Jesus Cristo ressurreto, que comprou os nossos espíritos da mão do inferno, que despojou todo o principado e potestade dos seus tronos de poder e deu autoridade à igreja para desfazer todas, não são uma ou duas, mas todas as obras do diabo. Amém, irmãos? Nós celebramos Jesus ressurreto, que ao terceiro dia foi levantado pelo poder do Espírito Santo, que habita em nós com o mesmo poder e glória. E é por isso que nós dizemos: eu te abençoo, em nome de Jesus. Celebramos essa Páscoa de vida, de ressurreição, de vitória, que não permite mais com que anjos destruidores invadam a nossa vida. E se você que me ouve tem vivido uma vida de destruição, de tristeza, de angústia, se esses anjos destruidores têm circundado a sua vida, querido,
Você precisa da Páscoa, que é Jesus Cristo. Você precisa reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Você precisa que o sangue de Jesus seja colocado nos umbrais da sua alma, para que esses espíritos destruidores olhem para você e digam: preciso passar por ele e não posso mais tocá-lo. Porque João 3,16 disse, vamos dizer juntos, igreja, você pode se colocar de pé? E nós vamos dizer com autoridade, João 3, capítulo 16, e nós fecharemos aqui. E a partir de hoje, querido, celebre a Páscoa não mais no 4º domingo do mês de maio, mas celebre a Páscoa todos os dias. Todas as manhãs, quando você abrir os seus olhos, celebre a Páscoa, porque Jesus morreu por mim e por você, e Ele nos deu vida e vida em abundância. Amém? Você pode levantar suas mãos e num coro bem forte, com um coração de agradecimento a Deus por ter enviado Jesus à nossa Páscoa. Vamos dizer em um único coro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aplauda o nome de Jesus. Celebre o seu nome. Aleluia. Aleluia. Eu te abençoo em nome de Jesus, e a você que nos ouve, que a sua vida seja renovada e transformada pelo poder e pela misericórdia e graça do nome de Jesus.